qual eu sempre gosto de gravar vídeos que possam conduzir as pessoas a uma profunda reflexão. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para condenar ninguém. Mas eu sempre falo sobre causa e efeito. Se existe alguém na internet que fala mais sobre causa e efeito do que eu ainda não conheço. Por quê? Porque eu acredito muito que tudo aquilo que nós desejamos para o próximo, a gente acaba atraindo para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente planta, tudo aquilo que a gente semeia, a gente volta colhendo. Então, se o ser humano ele não adquire essa responsabilidade de ter essa consciência que nós somos responsáveis pelas tragédias, nós somos responsáveis pelas dores, nós somos responsáveis pelas doenças, porque tudo nasce de uma ambição, tudo nasce de um desejo de querer ser melhor do que o outro. E o que a gente percebe é que há muito tempo o brasileiro ele vive uma guerra. E essa guerra é uma guerra psicológica, é uma guerra mental e não deixa de ser uma guerra espiritual. A cada dia que passa as pessoas estão se amando mais e se odiando mais. O reflexo de tudo isso está aí. As tragédias, as dores, as doenças, porque se nós analisarmos, de 8 anos para cá, o sofrimento e a dor vem imperando no Brasil. A gente não tem um dia de trégua. Ontem eu fui meditar durante a noite, antes de dormir, e o que é que acontece? Me veio as cenas que nós estamos vivendo. É tragédia na Bahia, é tragédia no Rio Grande do Sul, é tragédia no Rio de Janeiro, é tragédia em cidades que são totalmente devastadas pelas águas, é tragédia em comércios que são destruídos pelo fogo. Durante o carnaval, as pessoas zombam, durante o carnaval as pessoas debocham do grande criador do universo, porque na minha concepção, depois que o ser humano passou realmente a fazer do carnaval esse escárnio com o grande criador do universo, as coisas ainda ficaram piores. Por quê? O carnaval é uma festa totalmente de origem pagã, mas além de fazer uma coisa que muitos fazem consciente, que é deleitar a carne, eles começaram a zombar de Jesus Cristo, eles começaram a zombar do grande criador do universo. E quando nós nascemos, nós temos a liberdade, ou seja, nós temos o livre arbítrio, para que a gente possa fazer aquilo que a gente deseja. Nós que escolhemos o caminho que a gente quer seguir. O grande criador do universo, ele não manipula, o grande criador do universo, ele não influencia, o grande criador do universo, ele não obriga ninguém a fazer o bem, ele não obriga ninguém a seguir o bem, ele não obriga ninguém a estar com ele. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós desejamos. Mas o que é que acontece? A partir do momento que o homem perde essa conexão com o todo, o homem deixa de glorificar, de exaltar o grande criador do universo, e o homem começa a se perder nesse caminho da evolução. Eu acredito que é uma evolução espiritual, é uma evolução material e é uma evolução mental. E quando a gente se perde nessas vielas da vida e a gente não consegue mais voltar ao primeiro amor, a gente começa a fazer coisas que realmente são odiosas, a gente começa a não enxergar mais no outro uma pessoa do bem, a gente começa a odiar todas as pessoas. E eu falo sempre, caramba, não é normal o que está acontecendo no Brasil, porque as pessoas odeiam os outros de uma forma que não dá para entender. As pessoas não conhecem as outras, mas as pessoas optam por odiar umas às outras. E as pessoas vivem alimentando esse mal, as pessoas vivem alimentando esse ódio. A cada dia que passa, tragédias e mais tragédias são vivenciadas, são experimentadas pela raça humana, e a raça humana parece que ainda não entendeu. Se nós não pararmos para refletir sobre a nossa maldade, se a gente não parar e voltar a ser humano, a ter amor, empatia pelo outro, as coisas só vão ficar piores a cada dia. Então eu gravo muito falando sobre a causa e efeito, porque a causa e efeito é algo muito natural. Aquilo que eu desejo para o outro é aquilo que eu vou atrair para a minha vida, aquilo que eu falo do outro, geralmente é aquilo que tem muito dentro de mim. E eu vivi uma fase da minha vida onde eu queria me vingar, onde eu queria o mal de algumas pessoas que me fizeram mal, e eu cheguei a um determinado momento, a um ponto, que eu comecei a pensar o seguinte: caramba, se eu desejar o mal para essas pessoas, eu vou continuar sendo iguais a ela. E o processo de evolução me fez compreender que eu tenho que ser diferente das outras pessoas.
A gente deve ter uma responsabilidade muito grande de evoluir, a gente deve ter um compromisso muito grande com nós mesmos, de crescermos a cada dia, de buscarmos um equilíbrio espiritual, de buscarmos um equilíbrio mental e de compreender o seguinte: se a gente continuar fazendo tudo aquilo que a gente está fazendo, os resultados que a gente vai obter são resultados terríveis, e os resultados estão aí. Eu fico observando quantas religiões existem no mundo, quantas seitas existem no mundo, quantas sociedades secretas existem no mundo. E por incrível que pareça, a gente conhece uma religião pelo fruto realmente que ele produz, que ela produz, aliás. Ou seja, a gente pega e faz um trocadilho. A gente conhece uma planta pelos frutos, né? Uma árvore. Mas eu te pergunto o seguinte: o que é que essas religiões, o que é que essas seitas, o que é que essas organizações estão produzindo de bom? Porque a mesma boca que fala em amor, a mesma seita que prega o perdão, é a mesma seita que deseja o mal. Então é aquela história: se eu for observar que tudo aquilo que eu planto eu vou colher, aí eu vou partir para a primícia da causa e efeito. Aí é onde eu admiro algumas pessoas que não são religiosas, mas são estudiosas. Eu acredito que a religião é muito mais importante você estudar sobre religião, sobre culturas, você estudar sobre espiritualidade, do que verdadeiramente você ser um religioso. A religião, ela acaba aprisionando, a religião, ela acaba bloqueando as pessoas, porque você tem uma visão muito mínima, você tem uma visão muito restrita. E quando você não é religioso, você tem uma visão que é mais abrangente, você começa a pensar num ângulo de 360 graus, você começa a ver muito mais à sua frente, você deixa de julgar mais, você deixa de pré-julgar mais, e você passa a vivenciar, você passa a pesquisar, você passa a compreender que a verdade será sempre a verdade, mesmo que alguns omitam a verdade sempre vai aparecer. Então que esse vídeo hoje sirva para algumas pessoas despertarem e refletirem sobre a vida, porque tudo aquilo que você semear é aquilo que você irá colher. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre. Uau!